Na verdade, a gente já teve vários dias B e várias horas H, né? E tem aquele velho ditado, né? Você não pode ajudar, não atrapalha. E aí a gente sabe o quanto o governo Bolsonaro atrapalha as relações com a China, que é nosso maior parceiro comercial. Todo o nosso agronegócio depende tanto da China. E agora, essa dúvida da Mônica, sabe, Mônica, é uma dúvida de todo mundo. Será que a China está fazendo jogo duro em retaliação? Porque foi xingada pelo filho do presidente, pelo chanceler, pelo ex-ministro da Educação e, inclusive, pelo presidente Bolsonaro, e agora está fazendo um pouco mole. Mas o fato é o seguinte, os dois grandes fornecedores, que são Índia e China, têm populações imensas, gigantescas, com mais de 1 bilhão de habitantes. Ou seja, a prioridade é o mercado interno deles. Depois vem os vizinhos. E depois, quem chegou por último? O Brasil chegou por último, principalmente no caso da Índia, né? E no caso da China, além dessa questão política, há também aquela outra questão, né? Quem é que vai ligar e fazer aquele pedido diplomático? Porque, claro, né, o presidente Bolsonaro já mandou uma mensagem para o Modi, que é a vacina de Oxford, feita numa plataforma indiana. Ninguém ouviu falar. Será que o presidente Bolsonaro vai também fazer a mesma coisa? Que o Xi Jinping esqueça tudo, todas as bofetadas que levou e contribua com a vacinação no Brasil, é uma questão. O fato é que, enquanto isso, você tem o Brasil assistindo o oxigênio essencial lá em Manaus, chegando da Venezuela, e o Brasil está implorando para a Índia e para a China sem ver as vacinas. Por enquanto, objetivamente, o que está distribuído são 6 milhões de doses, o que mal faz cosquinha, né? A avaliação é que essas 6 milhões de doses sejam suficientes para 0,5%, ou seja, 0,5% dos idosos e em torno de 30% a 35% dos profissionais de saúde. Ou seja, tratamento que não tem nenhuma comprovação. A Eliane citando, por exemplo, que o presidente Jair Bolsonaro mandou uma carta para o primeiro-ministro indiano, Narendra Modi, pedindo ajuda sobre aquele carregamento, aquelas doses de vacina. Pois bem, no início do ano passado, ele ligou para quê? Para pedir insumos para a produção de cloroquina. Agora não temos nenhum registro de que ele tenha telefonado. Sobre a China, eu queria lembrar que em 2019, quando o Brasil sediou a cúpula dos BRICS, o presidente chinês, Xi Jinping, esteve 2 vezes no Brasil. E foi um momento de aproximação de relações com o presidente Jair Bolsonaro. Tanto que, no final daquele ano, quando o Brasil precisou resolver outro imbróglio da pressão onerosa, um leilão importantíssimo, quem salvou aquele leilão foi uma empresa chinesa, porque a equipe econômica entrou em contato com a China e pediu ajuda. De lá para cá, as relações pioraram muito. O que houve em relação a essa carga da Índia, por exemplo, foi um improviso. De uma hora para outra, o governo brasileiro queria alguns milhões de doses para poder começar a vacinar com a vacina da AstraZeneca Oxford antes de usar a Coronavac. Não deu certo. Com a China, a gente também está bem ruim em termos de relação. Para você ter uma ideia, hoje, ao que tudo indica, o Ministério da Saúde está deixando tudo nas mãos dos 2 laboratórios, Fiocruz e Butantan. Em uma consulta ao Ministério da Saúde, a nossa colega Délis Ortiz perguntou como estava essa negociação da vinda dos insumos. E a resposta foi que essa é uma negociação comercial e quem tem que cuidar disso é o Butantan e o Fiocruz. Para você ver, né, que quando há discurso político, ele nem sempre, aliás, ele nunca conversa com os fatos, né? A gente continua aqui atualizando vocês sobre a chegada das vacinas. Eu agora vou mostrar a situação lá no Rio de Janeiro. Lá, a gente sabe, de imagem histórica ao longo do dia, a vacinação já começou. Agora, a Secretaria Estadual de Saúde vai distribuir as doses da Coronavac para os municípios a partir agora, dessa terça-feira. Vamos falar direto ao vivo com o nosso Pedro Leville para saber sobre as vacinas que chegaram com atraso, né, Pedro? E o daqui para frente. Muito boa noite, meu amigo. Tudo bem, amiga Camila? Boa noite para você, para vocês que estão nos acompanhando ao vivo aqui no Jornal das 10. Boa semana. A
logística foi um pouco complicada no começo aqui da vacinação no Rio de Janeiro, viu, Camila? O governador havia prometido o início para as 5 da tarde, só que teve um atraso na saída dessas vacinas de São Paulo e a vacinação hoje só começou de fato porque um suplente de senador cedeu um avião para trazer parte da remessa de São Paulo para cá. Então, as duas primeiras mulheres a receberem vacinas aqui na cidade do Rio receberam aos pés do Cristo Redentor, numa ocasião ali ao pôr do sol. Quem estava lá foi o nosso repórter André Coelho. Vamos ver então a reportagem. Demorou, mas chegou. O avião com as primeiras doses da Coronavac pousou com quase 5 horas de atraso no Rio de Janeiro, deixando o fluminense ansioso o dia todo. Nesta segunda-feira, o Rio recebeu parte das 487.520 doses da vacina desenvolvida pelo Instituto Butantan. A maior parte do que já foi entregue fica na capital, mas as outras 91 cidades do estado também recebem parte desse lote. E no mesmo dia em que o Rio de Janeiro recebeu as suas primeiras doses da vacina contra a Covid-19, as duas primeiras moradoras do estado já foram imunizadas. E o local escolhido para esse momento histórico no combate à doença foi o Cristo Redentor. A primeira a receber a vacina foi Dulcineia da Silva, 59 anos. Ela é técnica de enfermagem e atua na linha de frente no combate à Covid-19 no Hospital Municipal Ronaldo Gazola, referência no tratamento da doença. Quem também foi vacinada hoje foi Terezinha da Conceição, de 80 anos. Ela mora num abrigo da prefeitura e recebe benefícios sociais após perder a casa. Quando eu sou ser a primeira a tomar a vacina, porque mais feliz na minha vida, porque agora eu posso sair, eu posso fazer o que eu quiser, continuar o meu. Então, Camila, continuando com informações aqui do Rio de Janeiro, o Ministério da Saúde separou aqui para o estado do Rio de Janeiro 487 mil doses. A gente tem os números aí direitinho para mostrar na tela. Vamos ver. 487.520 doses, para ser bem preciso, que vão imunizar 232 mil pessoas. Só na cidade do Rio de Janeiro, a gente tem 231 mil doses que vão imunizar 110 mil pessoas. Você percebe aí que tem o dobro de doses para a quantidade de pessoas, porque cada pessoa vai receber 2 doses com 2 ou 3 semanas de intervalo. Nós também temos aí quem serão os grupos prioritários. Vamos exibir na tela também. Para começar, pelos profissionais de saúde que estão na linha de frente do tratamento do combate à Covid-19. Além disso, também profissionais de saúde envolvidos na própria campanha de vacinação, pessoas com mais de 60 anos que vivem em asilos e trabalhadores dessas instituições, pessoas com deficiência a partir de 18 anos, moradoras de abrigos ou residências inclusivas e também a aplicação da vacina. Não parou por aí não, viu, Camila? A gente também estava esperando, eu e Maiana, inclusive, estivemos ali no terminal de cargas do Galeão, que havia a promessa da chegada de vacinas às 7h30 da noite, o que não aconteceu. Então, na madrugada, aí sim, vão chegar 126 mil doses da Coronavac. Essas doses vão ser armazenadas primeiro em Niterói e de lá vão seguir para os 92 municípios do Rio de Janeiro, do estado do Rio. Hoje, aos pés do Redentor, o prefeito estava lá, o prefeito Eduardo Paes, e elogiou o governador de São Paulo, João Dória, e também a ciência. Vamos ouvir. Queria deixar de parabenizar e agradecer ao governador João Dória de São Paulo, que comandou esse processo junto ao Butantan, e permitiu que, no prazo mais curto, eventualmente, a gente pudesse ter essa alternativa do Butantan e Coronavac. É importante que os brasileiros, os cariocas, acreditem na ciência, acreditem naquilo que está se colocando aqui hoje. Olha, lembrando que a dona Terezinha, na reportagem que a gente mostrou, até falou, opa, já estou pronta para sair, já pode sair. Está quase, dona Terezinha, ainda tem a segunda dose, mas ainda bem que você fez parte dessas imagens históricas, né? Pedro, muito obrigada pela sua participação. E a gente segue, claro, analisando essa situação lá do Rio. Eu começo falando há pouco, Luciana, hoje o vice-presidente falou que tem contratado a vacina para 70% da população até o final do ano. Mas a gente que é aqui de Brasília sabe, há uma diferença muito grande entre contratar e entregar.
Exato, Camila. São doses, são insumos que não estão pagos ainda, há intenção de compra, mas tudo pode acontecer. Olha o caso da Índia. A Índia tem uma população gigantesca, 1 bilhão e 300 milhões de pessoas. Tem que ser vacinado. Também dá preferência para os vizinhos, por uma razão normal, não só de geopolítica, mas também para a proteção do seu próprio território, é onde há mais circulação de pessoas. Então, só depois pensar em parceiros, mesmo parceiros próximos, históricos, como o Brasil, que nos últimos anos a gente teve uma boa aproximação. Mesmo a China. A China produz insumos para o mundo inteiro. Praticamente todas as vacinas, se não todas, têm insumos vindos da China. Então, ela deve estar produzindo muito e tem que mandar para o mundo inteiro. É claro que há todo um acordo, tanto com o Fiocruz quanto com o Butantan, há inclusive essa ideia de se tornarem independentes em termos de produção de insumo, mas essa é a grande questão. Será que neste ano teremos, se o Brasil realmente tiver 300 milhões de doses até o final do ano, há grande chance de que a população que precisa ser vacinada. Quando a coisa está ruim, é o capitão empurrando um general da Eduardo Pazuello para aguentar o Trump. O Trump, né? Vai para a guerra o Eduardo Pazuello. E o Eduardo Pazuello, ele é um intendente, portanto, ele é considerado um expert em logística. E cá para nós, né? Vamos por ordem, né? O ministro Pazuello, ele deixou mais de 6. O general Pazuello esteve segunda-feira lá em Manaus, acertando tudo, a situação caótica e tal, e nem soube, não ouviu, não falou, não cuidou do oxigênio. Ele saiu de lá 3 dias depois, 2 dias depois, explodiu o colapso de oxigênio em Manaus. O general Pazuello logística, hein? Não cuidou das seringas e das vacinas. Em dezembro é que ele foi se reunir com a indústria nacional para discutir seringa. E ele não cuidou do principal, né? Ele não negociou com as várias frentes de vacina do mundo. Cadê a negociação com a Pfizer, com a Moderna, ou mesmo com a Sputnik, ou mesmo com a outra vacina da Índia? Ninguém sabe, ninguém viu. E hoje o grande motivo de chacota, é uma chacota triste, mas é uma chacota, é que o Pazuello não conseguiu sequer, né, cuidar do cronograma da distribuição das doses. Ele simplesmente marcou que ia ser, primeiro ia ser quarta-feira, a início da vacinação. Trouxe para hoje, porque o Dória está vacinando em São Paulo, então correu para trazer para hoje. Aí entregar de manhã, aí entregar de tarde, em alguns estados só vai chegar de madrugada, tem agressivo quando fala com jornalistas, principalmente jornalistas mulheres. Ele precisa entender que jornalista não é soldado, não faz parte da tropa dele. E precisa apresentar mais resultado, né, Camila? É isso, eu devo perguntar ao nosso ofício e a vacina é de interesse público totalmente. Mônica. Olha, Camila, o detalhe isso da atuação do ministro Pazuello é tão curioso que já não tem mais o que justificar. O simples fato de que ele é autoritário na fala, agressivo, chega a ser até rigor, isso passa a mensagem exatamente contrária. A de alguém que está acuado, que está inseguro, que tem muito pouco para dizer. Então, eu sempre discordo quando eu ouço falar que faltou planejamento ao Ministério da Saúde. Porque planejamento é algo que se reúne equipes especialistas, faz ali um mapa do domingo, dos fornecedores, começa a se fazer os contatos. Nada disso contrário, até hoje, o ministro Pazuello teve que responder essa coletiva porque ele rejeitou o que da frase. Porque está mal combinado até agora essa história. A gente está com um problema no áudio da Mônica, vai interromper, ela ainda volta para a gente falar sobre esse assunto e muito mais. Enquanto isso, deixa eu atualizar sobre São Paulo, que entra no segundo dia de vacinação. Na capital, o centro de imunização foi montado no Hospital das Clínicas. Desde ontem, mais de 800
noite novamente.